Isso aí. É isso aí, moçada. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o conhecimento da nossa live aí. Thales, seja muito bem-vindos. Os demais estão entrando aí. Nicolas Carvalho. A galera aí de Franca em peso. Tamo junto. Vamos que vamos, moçada. Vamos que vamos. Conhecer essa nova NBR, essa nova qualificação de bombeiro profissional civil, tá? Que muitos de vocês, né, quem está entrando, quem vai entrar, quem vai ver essa live posterior, tem a ciência de que essa nova NBR ela entrou em vigor no fim do mês de julho, tá? Ela entrou em vigor e existem várias dúvidas, né? Existem várias dúvidas sobre essa nova NBR. Então, aguardar uns minutinhos, já compartilhei com algumas pessoas, com alguns grupos, façam o mesmo. Se você conhece bombeiros profissionais civis, se você conhece pessoas que têm interesse em fazer a formação de bombeiro profissional civil, é de suma importância que essa pessoa esteja aqui para ela entender essas novas mudanças, para ela saber o que tem de novo, tá? E vale ressaltar que no fim dessa live eu vou abrir a oportunidade para vocês terem acesso a um presente que eu vou entregar para vocês, tá? E esse presente ele é valioso, tá? Então, fica até o final, interajam, façam perguntas, tudo aquilo que surgir de dúvida ao longo dessa live, vocês podem estar perguntando, tá? Para as demais pessoas, né, que eu sei que fiscalizam as minhas lives, podem ficar tranquilo que eu não vim aqui para falar de ninguém, nem de nada, né? Estou à disposição aqui para transmitir o conhecimento sobre a nova NBR e quebrar aí todas essas dúvidas, né, que o pessoal tem. Tem muitas pessoas que eu fiquei bastante surpreendido quando eu fiz os posts, tá? Essa semana sobre a nova NBR, que nem estavam sabendo sobre essas novas atualizações. E de imediato já me chamaram no WhatsApp e perguntaram maiores informações sobre se isso estava mesmo válido, e eu direcionei para que todos viessem para essa live para que a gente pudesse esclarecer esses detalhes, tá? Então, se você conhece bombeiros profissionais civis, já clica nesse aviãozinho aí. Se tem alguém da sua turma que ainda não está presente, clica nesse aviãozinho aí, manda para essa pessoa, fala assim, cara, vamos aprender sobre essa nova NBR, porque é fundamental na nossa formação, beleza? Então, vamos lá. Detalhes importantes, né? Já falei a data de início, né? Que essa NBR começou a entrar em vigor no fim ali do mês de julho, ela entrou em vigor, tá? E uma das primeiras dúvidas que sempre surge, né, sobre a NBR é as pessoas que se formaram na antiga NBR. Vamos falar um pouquinho do que é a antiga NBR. A antiga NBR é a 14608. Essa NBR ela trazia parâmetros da formação que eram parâmetros que desde o início, né, desde o começo da história do bombeiro profissional civil, todos os centros de formação eles eram padronizados mediante essas normas. Agora, com essa nova atualização, foram cerca de mais de 10 anos onde foi elaborados estudos pela ABNT de falhas e deficiências que acontecem na formação do bombeiro profissional civil que precisariam ser reformuladas. Então foi criada essa nova NBR para se padronizar. E as pessoas que se formaram na antiga NBR não precisam ficar despreocupados, né, com a maior dúvida de todos. Meu certificado, então, se eu me formei na antiga NBR, não é válido? Não tem nada disso. Essa é uma das primeiras objeções que nós vamos quebrar aqui. Não tem nada de que não é válido. Infelizmente, com a nova NBR, quem veio da antiga qualificação é categorizado agora em níveis, como a gente vai ver aqui no estudo de hoje, né? Agora a NBR está trazendo classes de bombeiros profissionais civis, classe 1, classe 2 e classe 3. Matheus, mas o que isso me prejudica como profissional que está se formando, que se formou na antiga? Pensa, é algo bem lógico para nós entendermos. Quanto mais vai subindo a classe, boa noite, Celso. Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar me seguindo. Espero que você goste, seja muito bem-vindo. Com essa nova NBR, é só você pensar, né? Um curso de formação de bombeiro profissional civil, ele tinha
a obrigatoriedade de se cumprir as 240 horas. Agora, um curso de formação básico, bombeiro de classe de nível 1, né, de classe 1 ali, ele vai ter que ter 306 horas. Pensa comigo, se as pessoas que se categorizaram, né, se formaram na antiga NBR, elas têm um nível de conhecimento um pouquinho mais baixo, obviamente que as empresas que olharem, né, que não são todas as empresas, mas grande parte das empresas, elas olham e vão fazer processos avaliativos mediante essa nova NBR, o que vai acontecer? Automaticamente, as empresas vão optar pelos profissionais mais bem qualificados. Então, está aqui a importância de você entender sobre essa NBR e você fazer a sua readequação à nova NBR, certo? Existem parâmetros, existem pessoas, por exemplo, que fizeram diversos cursos ao longo da sua formação, cursos de especialização. E você vai ver aqui que esses cursos eles podem contribuir, vão contribuir muito para a sua categoria ali, né? Para você ser enquadrado, bombeiro de nível 1, bombeiro de nível 2, bombeiro de nível 3, certo, pessoal? Outro parâmetro que a gente precisa entender, né, dessas mudanças, é entender o que é a NBR. A NBR é uma norma brasileira regulamentadora, certo? Que ela é criada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que se cria, imagina comigo, um consenso de vários profissionais, de vários cientistas, de vários técnicos de segurança do trabalho, de vários profissionais da área que estão há anos trabalhando, e eles identificam, né, são responsáveis, são pesquisadores responsáveis por identificar falhas, por identificar acidentes que acontecem ao longo de cada atividade de trabalho, e aí eles vêm e se enquadram, né? Eles vêm e elaboram estudos e reformulam essas normas para aperfeiçoar, para brilhantar, para agilizar o processo, para aperfeiçoar cada vez mais a forma da execução daquela determinada qualificação, daquela determinada atividade de trabalho, certo, pessoal? Então, que fique claro. E aí, Abreu, seja muito bem-vindo, tamo junto. Saudade, nego. Depois você me chama lá no WhatsApp. Sumiu, meu filho. Vou marcar o churrasco aí, já que você tá de volta em Ribeirão, marca o churrasco aí pra nós. Abreu da Real Life Treinamento, seja muito bem-vindo. Então, dentro dessa qualificação, o que a gente precisa entender dessa nova NBR? É que ela vem para trazer um aperfeiçoamento. E presta bastante atenção nesse detalhe agora. Presta bastante atenção nesse detalhe. As NBRs, elas são vamos pôr assim, uma base de ensino para os centros de qualificação. Ó, é isso daqui que a gente precisa, né? É isso daqui que a gente precisa. Esse aqui que é os padrões que a gente estudou, que a gente viu que precisa ser enquadrado no seu centro de formação para você fazer. E as instituições, elas podem ou não optar por seguir a NBR. Só que eu quero que vocês entendam que quando a gente tem estudiosos, quando a gente tem pessoas, quando a gente tem várias fontes de pesquisa, né, voltadas para aquilo ali, são vários profissionais que trabalharam em cima daquela norma para trazer um aperfeiçoamento dela, para que a coisa fique melhor. Você acha que as empresas que contratam, elas vão seguir a NBR nas formações, nos seus processos seletivos, ou elas, vamos ignorar, só vamos pegar o certificado e tá tudo bem? Claro que não. A tendência hoje do mercado de trabalho é buscar sempre os melhores profissionais, sempre aqueles que estão mais enquadrados. E se essa NBR ela vem trazer uma nova, uma gestão melhor na formação, é claro que os centros de formação vão ter que se enquadrar dentro desses padrões, né? Por mais que ela seja uma norma brasileira regulamentadora, ela não é um projeto de lei que obriga o centro de formação. Você vai fazer, né? Você vai ver aqui detalhes que ela já deixa bem claro que não é normativo, por exemplo, não é uma lei, não é uma obrigação que se siga, né? É uma sugestão que, se os centros de formações quiserem adotar, eles podem adotar, certo? É igual acontece, por exemplo, nas minhas formações, junto com a Real Life Treinamentos, em todas as nossas formações, a gente sempre implantava aí parâmetros da carga horária sempre acima do que era exigido pela NBR, né? E isso era errado? Não, pelo contrário, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, né?
A NBR anterior não dizia que a gente precisava enquadrar conhecimentos em L ponto e L porto, né? A nova NBR está trazendo esses conhecimentos que há necessidade de se entender as atividades de L ponto e L porto, como a gente vai ver na sequência. Então, cada aperfeiçoamento que vem trazendo as NBRs, a gente precisa agregar valor. É uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Não se limite apenas na sua formação. Aquilo que a gente está aprendendo no curso, vai em busca de novos conhecimentos, tá? Então, dentro dessa visão, agora a gente vai começar a dar uma lida geral nessa NBR e eu vou comentar com vocês os principais pontos. Tudo que vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui agora no chat, para quem está entrando agora, pode mandar aqui nos comentários da live, que dentro da possibilidade eu vou responder cada uma dessas suas perguntas, tá? Primeiro tópico aqui, né, a NBR ela começa com uma apresentação do projeto, de quantas vezes que esse projeto ele começou a circular, quantas vezes teve encontros desses pesquisadores, né, desses profissionais que criam essa NBR. Começou o processo no ano de 2016, né, para vocês terem uma ideia que já faz tempo que já vem vindo essa aperfeiçoação dessa nova NBR. Mais precisamente em 5/4 de 2016 foi a primeira reunião, e a última, mais recente, foi em 2022, agora no mês 4, certo? E foram todos esses aperfeiçoamentos, nessas reuniões são citados pontos de aperfeiçoamento, são contestados, pode-se participar também, todos os profissionais, líderes de centros de formação podem participar nesta ABNT, nessas reuniões, nesses encontros de reformulação de norma, tá? É livre o acesso para esses profissionais, tá? Vamos lá, avançando aqui, depois passa uma parte de um prefácio, de explicar sobre o que é a ABNT, sobre os detalhes importantes. Matheus, eu queria ter acesso. Calma o seu coração, tá? Matheus, queria ter acesso a essa norma para mim ler detalhado. Calma o seu coração, que eu vou te ensinar o passo a passo de como você pode ter acesso a essa nova NBR e você ter ela aí em mãos, tá? E no fim, vocês vão ter um presente aí, não esquece, quem ficar na live até o final vai ter acesso a um presente, tá? Outros pontos importantes, ele vem para a introdução, para falar aí sobre o que né, essa norma, né? Falando aí sobre as necessidades de se estabelecer requisitos, né, de avaliações e competências profissionais para a área do bombeiro profissional civil, com vista na qualificação de pessoas para atuarem nessa ocupação no setor de segurança e prevenção contra controles de incêndios e emergências, correlacionadas a criar bases para o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade do Profissional de Segurança e Proteção contra Emergências. Então, essa norma, conforme a própria NBR já diz, é uma norma brasileira regulamentadora. Então, vai ser um padrão de formação e avaliação dos profissionais a nível nacional. E é algo, conforme te disse, que é apresentado assim, de bandeja para os centros de formações, para as empresas que contratam, para que a partir da data que foi pré-estabelecido, começar a seguir esses parâmetros, certo? E aí cabe ao centro de formação, cabe à empresa que vai contratar um profissional, um bombeiro profissional civil, seguir as normas ou não. Ela fala assim, quem eu quero contratar aqui na minha empresa? Eu quero bombeiro com X competências. Então ela vai seguir perante a NBR e vai em busca desses determinados profissionais, certo? Nessa introdução também, ele comenta pontos interessantes, né? Como a avaliação da conformidade do profissional visa assegurar o nível de competência dos profissionais que atuam ou buscam atuar no setor com base na totalidade ou em parte dos requisitos estabelecidos na sua avaliação. Assegurar um padrão de qualidade adequado às exigências evolutivas dos produtos, elementos e processos. Aqui é um detalhe muito interessante, que a NBR ela foi criada focada por quê? Porque existe uma evolução de tecnologia, existe uma evolução de sistemas, de processos que estão sendo criados, e se a gente ficar apegado, atrelado à antiga NBR, à antiga gestão, à antiga visão, nós não vamos conseguir evoluir. Então serão profissionais medianos, serão profissionais, desculpa o termo da palavra, serão profissionais medíocres, certo? Que estarão ali na média de todos os outros.
E agora, com essa nova NBR, conforme o pessoal for vindo as novas formações, serão profissionais, pode-se dizer, até abaixo da média em níveis de conhecimento, certo, pessoal? Destacar a valorização dos profissionais de diferentes níveis de competência, criando um diferencial competitivo. Aqui mora um segredo muito importante. Se você quer competir, a gente sabe, se a gente quer competir, não. A gente sabe que a realidade do mercado hoje é uma competição. Os melhores profissionais têm as melhores oportunidades. Uma das coisas que eu sempre coloco aqui na nossa formação, eu sempre falo, os melhores têm as melhores oportunidades. Sempre os melhores terão acesso, né, a vagas, terão acesso a trabalhar. Então, por que eu preciso me dedicar? Por que eu preciso me qualificar? Porque existe um diferencial competitivo e as empresas sempre vão buscar aqueles que melhorem, que são melhores, que se destacam a cada vez mais. Certo, pessoal? Outro mecanismo aí da NBR, que ele fala, proporcionar um mecanismo para remuneração justa. Olha esse detalhe. De acordo com o quê? Você vai receber de acordo com as suas competências. O que existe hoje dentro do padrão no mercado de bombeiro profissional civil? Uma igualdade. Né? Se você tem um nível de conhecimentos e você está num local de trabalho, você recebe a mesma coisa por conta da sua qualificação, né? Por conta ali da profissão em si. Agora, categorizando em níveis, cada um certamente vai ter um diferencial de pagamento diferente, né? Diferente dos outros. O primo tá sumido, hein? Aí o Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Acho que já saiu, hein, Marco? A norma apresenta um consenso entre os representantes do setor de segurança e proteção contra incêndios e emergências. Então, essa norma ela foi criada com consenso de vários centros de informação, de várias pessoas em si, beleza? Avançando aí nos conhecimentos, o que mais fala essa NBR? Presta atenção nesse detalhe, que é aquilo que eu citei um pouquinho acima para vocês. As cargas horárias descritas no anexo A não têm objetivo da qualificação, sendo referências para estabelecer parâmetros de orientação para o desenvolvimento dos treinamentos de bombeiros civis. Ou seja, o que a NBR quis dizer aqui? Que ela não é um caráter de lei, mas que ela, tipo assim, é uma referência. Se vocês quiserem seguir, vocês seguem. Se vocês não quiserem, vocês não seguem. Entendeu? Tecnicamente isso. Aí todo mundo tem uma visão de uma norma brasileira regulamentadora como uma imposição, como uma regra que é obrigado, que é obrigatoriedade. Não é obrigatoriedade. Então por isso que você precisa conhecer dessa lei para você saber aonde você está entrando. Né? Porque tem muitas escolas que eles vão falar X coisas para você que é de acordo com aquilo, mas não está no padrão da lei. Né? Até detalhes aqui a norma especifica de certificações, de como tem que ser a sua certificação, o escopo da sua certificação. Então fica atento até o final que você vai ter muito conhecimento sobre o que é essa lei. Tá? Outro ponto importante que ela fala, esta norma não estabelece cargas horárias para a certificação e acreditação de pessoas. Aqui parece meio contraditório, né? Mas também o que ela quis dizer? Ela vai dar sugestões de cargas horárias, mas não quer dizer que ela se limita a somente essas cargas horárias. Exemplo que eu dei no começo da live. Pode ser que eu faça um curso, pode ser que tenha pessoas que façam 640 horas. Não, nosso curso vai ser 640, nosso curso vai ser 580 horas, acima daquilo que está pedindo. Né? O que a norma ela estabelece, e que é um detalhe importante que vocês entendam, é que se tiver um centro de formação que estabelece os parâmetros da norma da NBR 16877, ele vai ter que seguir à risca esses padrões. Classe 1 vai ter que ser no mínimo aquela carga horária, classe 2 no mínimo aquela e classe 3 no mínimo aquela, segundo essas qualificações. Outra coisa, se não adotar essa NBR, o que pode acontecer? Pode ser que o centro de formação não adote, mas a empresa que contrata adote, né? Porque ela confia no quê? Nos cientistas, ela confia na ABNT, ela confia que aquela norma é o padrão, que é o mais correto de se contratar. Então ela vai focar em cima daquilo ali. E se o profissional, né, se você não estiver enquadrado, a sua formação não estiver enquadrada naquela, certamente as portas vão fechar para você, certo? Então é isso que está estabelecendo a norma aqui. A norma foi elaborada para com as melhores práticas adotadas
no mercado brasileiro e referências técnicas estrangeiras e internacionais, bem como a aplicação dos conceitos de gestão de melhoria contínua. Nesta norma, pode-se ter referências, esta norma pode oferecer referências técnicas de forma parcial ou integral para a qualificação do profissional dos serviços públicos de bombeiro. Para o escopo dessa norma, são considerados que os serviços públicos de bombeiros podem ser compostos por bombeiros militares, bombeiros municipais, bombeiros voluntários que exerçam suas atividades de direito ou de fato. Matheus, o que quer dizer isso aqui? Que coisa doida é essa daqui? O que ele quis dizer? Que as qualificações de bombeiros é voltado para o bombeiro profissional civil, mas pode-se utilizar como referência a formação de outros profissionais. Libera-se também, aqui nessa norma, que não fica firmado que para trabalhar de forma a serviços públicos não há necessidade de ser apenas bombeiros militares, mas que sim podem ser bombeiros municipais, bombeiros voluntários, que exerçam de fato, que exerçam de direito ali, porque é direito dele ser um bombeiro voluntário, um bombeiro municipal, ou expressamente ali ele faça aquela função. Então presta atenção nesse campo que nós temos de uma norma que está abrindo os caminhos, abrindo os horizontes para nós, com o apoio de algo que é a nível Brasil. Se os bombeiros civis se atentarem a algo que nós já vimos conversando, já vinha falando há um bom tempo, a mobilização, certo? E os novos projetos de integração, de força auxiliar aos bombeiros militares nos pequenos municípios onde não há acesso, a nossa profissão vai explodir. Isso só depende de cada um de nós, se nós quisermos que isso aconteça. Porque a NBR já está falando, não só se enquadra a bombeiros militares, mas sim a bombeiros municipais e a bombeiros voluntários, certo? Então, fica ligado nessas dicas aí. Avançando, o que mais a norma fala? Aí ela vai passar por um escopo, ela vai falar sobre referências normativas, que são as normas às quais ela se baseia, tá? Ele está falando aí de normas de atividades de bombeiros, que é a NBR 14023, ela fala sobre as viaturas de combate a incêndio, que são a 1496096. Nós temos instalações e equipamentos de treinamento, que é embasados na NBR 14277, e aí vem vindo, embasados aí nos requisitos e procedimentos da formação da antiga NBR, que foi uma reformulação, a gente sabe que é uma reformulação da antiga NBR, planos de emergência e seus procedimentos, avaliação da conformidade, requisitos gerais de organismos que realizam certificações de pessoas, certo? O ISO IEC a 17024, certo? É uma NBR chamada NBR 17024. É a avaliação de conformidade de requisitos para certificação de pessoas, certo? Aí ele vem com alguns termos e algumas definições sobre avaliação, sobre o que é bombeiro, e eu quero ressaltar alguns pontos aqui importantes para vocês, Exemplo, bombeiro municipal, o que a norma fala, o que a norma entende como bombeiros municipais. Serviço público municipal pertencente aos corpos de bombeiros municipais, capacitado para a atuação em serviços de atendimento público de emergências e atividades de defesa civil. Então, atentos a esse detalhezinho, bombeiros profissionais civis. Colegas, como eu queria que tivesse uma quantidade aqui, como que eu queria que os 320 mil que tem no estado estivessem nessa live agora, para que a gente conseguisse fazer essa mobilização, e a gente entendesse que com o apoio dessa norma a gente pode crescer muito a nossa profissão de bombeiro profissional civil. Bombeiro voluntário, pessoa física pertencente aos corpos de bombeiros voluntários ou individual, capacitada para a atuação em serviços de atendimento público de emergências e atividades de defesa civil, certo? Então esses são uns pequenos detalhes da diferença de bombeiro municipal e bombeiro voluntário, tá? O que a NBR entende como bombeiro voluntário e como bombeiro municipal. Competências, combate a incêndio, isso que a gente já viu. Esquemas de certificações, que são a parte da certificação, isso a gente já entende um pouco. Evento, exame, exercício simulado,
Presta atenção no que é esse exercício simulado aqui, que é uma das novas atualizações que vem dentro da norma, tá? Exercício simulado. Prática realizada periodicamente para manter a equipe de emergências e os ocupantes das edificações em condições de enfrentar uma situação real de emergência, né? Os exercícios simulados aí, contínuos. Instrutor, agora nós temos instrutores auxiliares, tá? Com a nova NBR, assim como mudou a nova NBR da formação do Bombeiro Civil, também mudou a NBR da formação de instrutores, tá? E o caminho ficou um pouquinho mais complicado para quem quer ser instrutor hoje, tá? Precisa passar por um processo, e isso é uma live para a gente comentar mais à frente, tá? São aqueles, os instrutores auxiliares são aqueles que vão apoiar ali o instrutor principal, né, que vai estar ministrando as aulas, né? Vamos lá. Instrutor avançando, técnicos, plano de emergência, processo de certificação, qualificação, requisitos de certificação, né? Um dos principais requisitos, que é uma das mudanças que nós vamos ver, tá? Agora, por obrigatoriedade segundo a NBR, precisa-se ter a formação de ensino médio completa para você fazer a formação do bombeiro profissional civil, certo? Então, atento a esses detalhes, tá? Sistema de comando, requisitos de qualificação, tá? Que a NBR fala e exige aí. A descrição da ocupação, tá? As divisões que eu falei para vocês. Presta atenção. A NBR, ela foi dividida. Então, agora existem classes de bombeiros civis. Bombeiro de classe 1, bombeiro de classe 2, bombeiro de classe 3. Vamos entender um pouquinho o que tem que ter em atribuições de conhecimento o bombeiro de classe 1, tá? Eita, eu avancei demais, eu acho. Voltamos aqui. Vamos lá, bombeiro de classe 1, então. Atribuições da ocupação do bombeiro civil classe 1. Deve-se ter, pelo menos, a execução de análise das situações que possam oferecer riscos para a vida, ou seja, análise de risco ali básica que a gente já tem dentro dos nossos procedimentos. Procedimentos de abandono de área, ou seja, de evacuação, como evacuar um espaço, também vemos isso dentro de análise de risco. Atendimento de primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalares de emergências médicas, certo? Então isso é um enquadrado ali, ter o conhecimento de primeiros socorros ou ser um pouquinho mais avançado dentro de APH. Inspeção de segurança e prevenção contra incêndios e acidentes, atendimento e controle de incêndios. Aí nós temos seleção, inspeção e operação dos equipamentos e recursos e materiais empregados nos atendimentos às emergências, certo? Procedimentos operacionais empregados como padrão para o atendimento a emergências. Então, a base em si são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens para ser qualificado aí bombeiro de nível 1, certo? Presta atenção que todos esses itens, e até dentro das nossas formações, existem até mais requisitos, né, que nos enquadram para quem está se formando na formação de 240 horas que vem da antiga NBR, se enquadra então nitidamente aqui perante esses requisitos como bombeiro de nível 1, tá? Aí nós temos bombeiro civil de classe 2, de nível 2. Tem que ser atribuído de todas as especificações que veio da anterior, certo? Ou seja, do bombeiro de classe 1, e aderir ainda mais. Atendimento de resgate técnico. Olha aqui as mudanças. Para mim ser categorizado bombeiro de nível 2, eu preciso ter atendimento de resgate técnico. Exemplos: resgate em altura, resgate em espaço confinado, resgate aquático e desencarceramento, certo? Para mim ser categorizado bombeiro de nível 1, eu preciso ter conhecimentos nessas áreas específicas, certo? Então só aqui nós temos 1, 2, 3, 4 matérias novas, certo? Que seriam o quê? Presta atenção, 90% dos cursos hoje de formação de bombeiro profissional civil, você tem noções de atividades em trabalho em altura. Você não sai apto para fazer resgate em altura. Alguns cursos têm a sua especificação, que é específico para você fazer resgate em altura, resgate em espaço confinado.
Mas hoje, mediante a antiga NBR, são conhecimentos das atividades em trabalho em altura. Conhecimento das atividades em espaço confinado. Para você saber os parâmetros, os princípios ali para executar uma atividade naquele espaço, certo? Não é qualificado a fazer resgate, certo? Então, tem alguns erros grotescos de algumas pessoas que saem ostentando o brevet de espaço confinado após terminar o curso, achando que tem. Espaço confinado é uma coisa. Trabalho em espaço confinado é um curso específico para isso, certo? Você tem que treinar somente aquilo. São práticas, são teóricas e são práticas que você executa aquela determinada atividade. Quando você tem um conhecimento do que é a atividade, é totalmente diferente. Não é uma certificação à parte de NR35 e nem de NR33, certo, pessoal? A situação do resgate aquático, né, que seja de águas abertas ou águas fechadas, vocês vão ver que no nível 3 é algo bem mais avançado, necessita-se dos dois conhecimentos, tanto de águas abertas quanto de águas fechadas. Tá? Atendimento às emergências com produtos perigosos, né? Ter esse conhecimento também. O outro item importante aqui. Atendimento de prevenção e controle e especializados de incêndios, exemplos, industriais, portuários, né? Portuários, marítimos e florestais. Ou seja, para ser bombeiro de nível 2, olha o tanto que o chicote aperta, né? Você tem que ter especialidade. Então, só aqui nós temos mais outros 3 cursos específicos dentro da formação, né? Matérias novas que a gente precisa aderir para quem quer ser bombeiro de nível 2. Um curso, uma matéria voltada para incêndios industriais, uma matéria voltada a incêndio aeroportuários, ou seja, de bombeiro de aeródromo, né? A região marítima, né, que seriam para quem quer trabalhar mais naquela área, que seria na área naval ali, e para a área do florestal, certo? Então são detalhes que são fundamentais para a nova evolução, então fique atento quanto a isso. Além disso, nós temos atendimento às emergências com produtos perigosos, análise dos principais potenciais danos ambientais por consequência de acidentes ou incêndios. A análise dos principais potenciais de perda de propriedades por consequências de acidentes ou incêndios. A análise dos tipos de viaturas que podem ser empregadas na composição da tripulação de acordo com a NBR 14561 e a NBR 14096. Então, olha só, pode observar que nesses 3 últimos tópicos, isso é um negócio muito técnico, né? É um conhecimento muito técnico que você tem que ter, de você ter o conhecimento das possibilidades de riscos, né, e consequências ali, seja para patrimônio, seja para o meio ambiente, seja para vários itens ali, certo? Avançando aí, nós temos os procedimentos operacionais empregados como padrão para os atendimentos às emergências. Então existe um procedimento, que até existe uma NBR para isso, aonde ele diz o padrão. O que seriam os padrões? Então, os padrões para o atendimento pré-hospitalar. Qual que é o padrão para a gente entrar em uma área industrial? Qual é o padrão para a gente trabalhar numa área portuária? E assim vai. Isso para o nível 2. São noções e o aluno escolhe qual área que ele quer seguir. Esses são... Vamos lá, Abreu. O bombeiro... Isso para o nível 2. São noções e o aluno escolhe qual área ele quer seguir. Isso, esse aqui são as dicas que ele está dando. Por exemplo, se ele quer se especializar, ele vai ter que ter pelo menos uns conhecimentos específicos dentro dessas matérias. Ou ele tem que ter as noções das matérias. Ele tem que ter essas noções. Segundo a NBR aqui, ó, são requisitos. O tema dessa parte são o quê? São requisitos específicos, né? Por exemplo, ele tem que ter uma noção. Não que ele vá se aprofundar totalmente na matéria, mas que ele vai ter que ter um conhecimento específico sobre incêndios, sobre a prevenção e controle, né, nas especificações de incêndio em áreas industriais, em áreas de aeródromo, em áreas marítimas e em áreas florestais, certo? Então são conhecimentos, né? Vocês vão ver lá embaixo quais são os temas das matérias, né? Que, tipo assim, é o escopo das matérias para cada classe deles. Fica atento aí. Vamos lá. Procedimentos operacionais empregados como padrões nas áreas de emergência. Procedimentos administrativos de elaboração de relatórios e gestão de pessoas. Né? Ó, aqui, ó, presta atenção nesse tópico.
O cara, gestão de pessoas, ele já está falando num nível de conhecimento de como você liderar pessoas, certo? Um bombeiro de nível 2 ele já vai ter uma noção dentro do seu treinamento aí de ter uma gestão, de como que ele vai gestoriar, de como que ele vai ser líder dentro de um espaço. Ele já sai com uma qualificação de bombeiro líder, né? Entendendo ali de como que ele vai mexer com as pessoas, de como que ele vai colocar as peças ali da equipe que está trabalhando junto com ele. Sim, as matérias são quase as mesmas. Aí ele escolhe uma. Seria isso. Isso. Seria voltado mais ou menos isso, Abreu. Ele vai escolher, mas no curso em si, pelo que a NBR está apresentando aqui, dentro da formação, ele vai ter que obter esses conhecimentos. Tanto dessas três novas áreas, entendeu? Dessas três visões diferentes. Ele vai ter que ter um conhecimento. Não é um aprofundado, né? Eu quero me aprofundar. Aí vai se aprofundar no conhecimento na matéria. Mas aqui é um conhecimento, pelo menos dentro do curso de bombeiro de nível 2, vai ter que ter esses conhecimentos que a NBR está sugerindo, né? Não é uma obrigação, é uma sugestão que a NBR está dando. Atividade de ensino. Lembra que é uma sugestão. Por exemplo, o centro de formação ele pode escolher, falar assim, ó, o que está no meu alcance de eu fazer uma formação, eu vou categorizar então, que eu vou fazer incêndio florestal e incêndio industrial, por exemplo. E aí vai definir a carga horária e vai categorizar ele como bombeiro de nível 2. Porém, vai especificar na certificação dele que dentro do curso ele teve noções de combate industrial e combate florestal. Não teve marítimo e não teve de aeródromo, né? Pode ser empregado dessa forma, né? Vamos lá. As atribuições da ocupação de bombeiro civil devem ser bombeiro de nível 3, tá? Mudamos aí para o bombeiro de nível 3. Cada aluno vai querer uma especialidade. Porque fica difícil, né? Você vai ter que englobar tudo, né? Vai ter que englobar tudo. Ele vai ter que ter todas as matérias, mas ele pode depois especializar uma só. É isso? Não, Marcão. Por exemplo, ele vai ter dentro do curso das próximas turmas as formações, as reformulações de conteúdo, se forem embasadas nessa nova NBR, precisam já ter no curso de formação especificado temas específicos sobre esses determinados itens que eu acabei de falar para vocês, certo? Matérias focadas expressamente nessas áreas. Bombeiro de nível 3. Primeiras atribuições aí do bombeiro de nível 3. Lembrando que ele tem que ter tudo que o nível 2 tem, mais as demais atribuições, certo? Atendimento a emergências em áreas públicas de acordo com a legislação específica. Ou seja, aqui já entra um pouquinho da legislação expressamente do Corpo de Bombeiros. A gente dá uma liberdade para esse bombeiro de nível 3 de atuações públicas, certo? O bombeiro de nível 3 de atuações públicas. Olha o tópico A do inciso 5.4. Ele diz o seguinte: atendimento de emergências em áreas públicas, de acordo com as legislações específicas. Então a gente vai ter que fazer o quê? Tem que pegar a legislação ali da área onde o bombeiro vai atuar e ele tem que ser especializado naqueles atendimentos de acordo com aquelas legislações daquele determinado município, daquele determinado estado, entendeu? Ou seja, aqui já eu já vejo, na minha concepção, tem mais especialistas aí na área, eu já vejo uma concepção do quê? De um confronto direto com a legislação do Corpo de Bombeiros. Porque a partir do momento que, por mais de especialidades que o cara tenha, vai bater de frente direto com o bombeiro militar. Porque as legislações específicas hoje dizem que a atuação do bombeiro, do bombeiro militar é em áreas públicas. Então, como que um bombeiro civil vai atuar e bater de frente com isso? Então, é bem complicado. Aquelas estratégias que eu venho falando com vocês sobre a implantação aos poucos em microcidades, entendeu? Para mostrar esse diferencial. Teria que fazer um pacote específico, X, X e X. Basicamente isso, Abreu. Vamos lá. Atendimentos de emergências no transporte dos produtos classificados como perigosos. Ou seja, atendimentos de emergência no transporte. Presta atenção que a gente via noções, na antiga NBR, a gente via noções de produtos perigosos. Então, o que são os produtos perigosos? O diamante Rommel, várias coisas, as classificações, classificação de risco, tal, esses detalhes. Agora ele está falando no atendimento a emergências e transporte, e no transporte de produtos perigosos. Presta atenção que o bombeiro ele vai ter que ser apto a conduzir a novas empresas, a novas legislações, que
ele vai ter que ser apto a entender o transporte desse produto perigoso e estar apto a executar atividades de resgate e atendimento às emergências. Vamos pôr um exemplo aqui, para vocês entenderem o que está dizendo esse tópico aqui, a qualificação desse bombeiro. Ele foi contratado por uma usina, né? Vamos pôr assim, essa usina ela tem caminhões lá contratados que transportam o etanol daqui para a distribuição dos postos. Quando acontecer qualquer intercorrência no meio desse caminho, o bombeiro que é responsável pelaquela determinada usina ou pelaquela determinada empresa de transporte, ele vai ter que estar apto e pronto a fazer o pronto atendimento dessa emergência nessa situação de produto perigoso. Seja uma empresa de gás, seja uma empresa de etanol, de combustível, a especificação desse cara ele vai ter que estar pronto e apto para fazer esse atendimento. Ah, Matheus, mas isso não é competência do bombeiro militar? É competência do bombeiro militar. Mas a NBR diz que, por exemplo, quando tem grandes empresas que têm a função do bombeiro profissional civil dentro dessas empresas com produtos perigosos, o cara vai ter que ter a especialização de atender essa emergência, de fazer um curso mais avançado, né, de ter noções mais técnicas no transporte desses produtos, né, em ocorrências que acontecerem com o transporte desse produto. Vamos lá. No inciso 4.5, né, no bombeiro de nível 3, no tópico C aí. Análise dos principais potenciais de danos ambientais, isso a gente vê na análise de risco. Isso é um dos padrões, eu vi aqui e não identifiquei com tão interessante de mudança. Agora no D, interpretações de projetos e inspeções de sistemas de proteção contra incêndio e de acidentes. Olha essa visão. O cara vai ter que ser apto a interpretar projetos. Dentro das matérias antigas da formação de bombeiro profissional civil, nós não tínhamos nada da gente pegar um projeto e fazer o profissional entender, né, o que é aquele projeto. Que a gente sempre tinha a visão de que, isso aqui é de um engenheiro de combate a incêndio, ele entender. Mas precisa-se, necessita-se do quê? De começar a implantar nas formações projetos do quê? De gerenciamento, de interpretação desses projetos, né, de combate a incêndio. Então você vai ver que o nível do nível 3, por que ele está tão técnico em carga horária? Porque são conhecimentos bem mais aprofundados do que os normais, né? No tópico E, integração do grupo de gerenciamento de emergências com o sistema de comando de incidentes, né? O SCI, né? Sistema de comando de incidentes. Então, dentro das novas gestões vão acontecer esse novo sistema de comando de incidentes, né? E o bombeiro de nível 3, ele vai estar integrado nesse grupo de gerenciamento, ou seja, ele vai ser um dos cabeças, um dos líderes que vai saber gestoriar e criar planos e estratégias para esses devidos incidentes em si, como comando geral dessa operação. Se assim for ele um bombeiro líder daquela edificação, ele vai ser o comandante, tendo a condição de ser o comandante geral dessa ação, desses incidentes e acidentes que aconteceram, tá? Atividades de ensino e educação continuada para o público interno e externo. No bombeiro de nível 1, que eu não comentei com vocês, tem isso daqui, ó. Eu falei sobre o gerenciamento de pessoas. Mas o bombeiro de nível 2, ele está capacitado, atividades de ensino de educação continuada para o público interno. Ele está falando aqui, o público interno. O público interno quer dizer o quê? Que dentro da sua classe de bombeiros profissionais civis, você pode transmitir conhecimento. Você não pode, o bombeiro de nível 2, sair ministrando treinamento para outras pessoas, públicos externos. Exemplo, você pegar o conhecimento que você tem de primeiros socorros e você sair, vou aplicar agora a Lei Lucas. O cara não vai poder fazer isso. Quem é o bombeiro de nível 2? É só a partir do nível 3 que pode ministrar treinamentos e compartilhar os conhecimentos de forma externa, quem for categorizado bombeiro de nível 3, certo? Olha só essa educação continuada, né? E essa educação continuada, ela também se enquadra, por exemplo, por mais que você vá fazer uma palestra gratuita, por mais que você vai fazer uma palestra, não estou cobrando nada por isso, é de graça. É categorizado que você só pode para públicos internos. Internos do quê? Internos dentro da sua qualificação ali, do seu parâmetro, dentro
dos bombeiros civis. Agora, não pode para outros tipos de públicos específicos. Agora, quando se é bombeiro de nível 3, ele já especifica isso. Atividades de ensino de educação continuada para públicos internos e públicos externos. Então, dá a condição desse bombeiro de nível 3 ministrar sim palestras, ministrar sim treinamentos, né, para outras formações. Exemplo, curso de primeiros socorros e assim vai. Outros tipos de treinamento sejam voltados, segurança e prevenção de acidentes no lar e assim vai, entre essas outras, certo? Agora entra um tópico importante. Esses aqui são todos os tópicos, né, do bombeiro, dos acréscimos do que um bombeiro de nível 3 tem que ter. Agora ele vai detalhar, aqui ele viu as atribuições. Agora ele vai falar sobre as competências, tá, que cada um desses caras tem que ter, tá? E são aí as primeiras unidade de competência, né, a sexta unidade de competência. Unidade de competência 1, conhecer os fundamentos de análise de risco. Unidade de competência 2, conhecer os procedimentos de suporte básico de vida de emergências médicas em atendimento pré-hospitalar. O Abreu tinha feito uma pergunta aí, sobre se essa NBR já entrou em vigor. Entrou entre o dia 25 e 27 de julho, Abreu, essa nova NBR, tá? Ela já foi lançada, já é um acesso. Além dessa NBR, a NBR de instrutores, tá? 17039. Vamos lá. Unidade de competências. Conhecer os procedimentos de suporte básico de vida, de emergências médicas em atendimentos pré-hospitalares. Já vamos entender mais à frente o que seria isso. Unidade de competência 3. Conhecer os procedimentos de prevenção e combate a incêndio. Conhecer os procedimentos de resgate técnico para bombeiro civil a partir de classe 2. Então, os resgates técnicos. Você precisa conhecer, né? Ele está falando assim, conhecer os procedimentos, né? Olha como que às vezes a norma ela é meio inflexível. Ele fala que nas referências lá, ele fala que tem que ter e depois já sai com essa de que tem que conhecer os procedimentos. Mas esse conhecer é se aprofundar na técnica e estar em normas, né? Isso é óbvio. Para você conhecer, você já vai fazer o curso. Isso é nítido, né? Às vezes que aqui gera um pouquinho de dúvida. Ah, mas você está falando para conhecer. Não, não é só conhecer. Na hora que a gente vai se aprofundar em conhecimento, você tem que... você aprende praticamente o curso inteiro do que é um resgate em altura, do que é um resgate em espaço confinado. Unidade 5 de competência. Conhecer os procedimentos de emergências com produtos perigosos e ambientais para bombeiros civis. A partir do nível 2, conforme está aí. Outro item, competência 6, conhecer os procedimentos de comunicações e atividades administrativas. Aquela visão que eu falei para vocês, a comunicação e as partes administrativas. Por que a partir do nível 2? Porque ele já começa a ter uma certa visão de liderança, certo? Uma certa competência de liderança o bombeiro de nível 2. Competência 7, conhecer os conceitos e procedimentos de gerenciamento de emergências e sistemas de comando de incidentes para bombeiros a partir do nível 2. A mesma coisa. Tem a condição de líder e tem a condição de comando, né? Uma liderança um pouquinho maior, o bombeiro de nível 2, se aprofundando nesses conhecimentos de gerenciamento de risco, né? E de comando ali em si. Avançando aí. Elementos de competências de avaliação. Elementos e componentes de avaliações de competência de conhecimentos e habilidades. Aqui que entra agora os parâmetros importantes, certo? O que ele está querendo se referir à unidade de conhecimento de competência de nível 1, né? O que ele está julgando ser essa competência de nível 1? Todos esses itens que eu falei para vocês. O cara precisa ter um conhecimento específico nos padrões de análise de risco que a gente já vem e como acréscimo principal, análise de riscos específicos, participar da elaboração com o objetivo de qualificação profissional, pelo menos de 2 análises de riscos e etapas de processos a serem escolhidos que façam parte dos seguintes tipos de planta: comercial, industrial, serviços de local de reunião pública. Ou seja, na implantação tem que se entregar um projeto, né, nessa competência 1 aí que ele está sugerindo. A gente tem que entregar para o camarada
a gente tem que entregar para o camarada, ele tem que ser competente nessas características de saber identificar, né? De saber identificar e fazer a elaboração de situações de análise de risco de pelo menos 2 plantas, né? De 2 análises de etapas de processo. Ou seja, a gente sabe, quem já foi bombeiro, que já foi vistoriar áreas de evento, a gente sabe que existe o mapa do evento. Então, esse profissional, a gente tem que implantar de alguma forma, um conhecimento para que esse profissional ele tenha acesso a esse tipo de plantas e ele vai fazer a gestão de onde estão os possíveis riscos para fazer a identificação dos locais de risco e apresentar as soluções daqueles determinados problemas. Então, isso é uma das coisas, né, de implantação, de novidade que pode se implantar nas nossas formações. Outro item importante, competência de nível 2, elementos de competência, introdução a aspectos éticos e legais dos atendimentos pré-hospitalares, ou seja, vai precisar se aprofundar na lei voltada aí ao atendimento pré-hospitalar. Geralmente, né, alguns centros de formação, eu nunca me apeguei muito à legislação dentro do atendimento pré-hospitalar, né? Eu sempre ressaltei pontos interessantes sobre a causa de recusa de atendimento, os processos que a gente precisa fazer de recusa de atendimento, né? E abordando ali os temas de lesões corporais, né? Mas agora ele está falando sobre se aprofundar mais nos aspectos éticos e legais do atendimento pré-hospitalar às vítimas. Então, entender sobre as partes raciais, sobre as partes religiosas, que são todos esses detalhes aí quando a gente fala sobre aspectos éticos e legais, tá? A pergunta do Marcão aí, bombeiro de nível 3 seria já instrutor? Não, Marcão. Ele dá a condição, não é que ele já sai como instrutor de bombeiro profissional civil. Não é isso. Existe um processo para ele se transformar em instrutor, que é a NBR 17039, tem que ser embasado nela. Existe um grande potencial para ser instrutor. O que a gente fala lá sobre os públicos, sobre ministrar, né, o conhecimento de educação continuada, é você multiplicar esse conhecimento, os conhecimentos que são básicos ali para outros públicos. Exemplo, um primeiro socorros. Exemplo, um acidente do lar, prevenção em acidentes do lar, prevenção de incêndios. Esses detalhes sobre tetraedro de fogo, esse tipo de palestras em si pode se fazer, certo? A NBR dá a liberdade para esse camarada que é qualificado em nível 3 fazer esse determinado processo, entendeu? Avançando aí nos conhecimentos, né, da parte dos atendimentos pré-hospitalares. Ainda continua na competência 2, né? Ele está falando sobre as legislações, né, e as normas técnicas para o atendimento pré-hospitalar, sistemas de atendimento a emergências médicas pré-hospitalares, os processos que a gente aprende, todo o processo lá de anatomia e fisiologia do corpo humano, que é algo que a gente já faz, avaliação inicial, que seria a análise primária e análise secundária, focado aí nas vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, todos os detalhes que a gente já viu, né? O desfibrilador externo automático, né? Os estados de choque, as hemorragias, as fraturas, os ferimentos, queimaduras, isso tudo a gente já aplica, né, na competência. Agora olha só a competência de nível 2, né? A tabela 2 aí, que ele fala assim, ainda sobre as emergências médicas em atendimentos pré-hospitalares. Ele está falando sobre intoxicação. Ele abrange o tema de intoxicação, um acréscimo dentro da matéria que a gente já aplica, um acréscimo para falar sobre intoxicação. Nos seguintes requisitos aí, conhecer os tipos de intoxicações biológicas, químicas e radiológicas, as vias de acesso e as rotas de exposição, aos sinais e sintomas das principais intoxicações biológicas, incluindo os principais animais venenosos e peçonhentos, sinais e sintomas das intoxicações químicas, incluindo as principais gases asfixiantes. Olha eu avançando. Gases asfixiantes, avancei demais, perdão. Cadê? Gases asfixiantes e tóxicos, as condutas pré-hospitalares para a intoxicação exogênicas, conhecer as principais evidências e constatações para a identificação de intoxicação e
intencional, de intoxicação intencional. Olha só, meio extenso esse conhecimento. Aqui a gente já começa a identificar a necessidade de ter um curso já agregado de captura de animais peçonhentos. E a identificação, né, mais profunda das espécies da peçonha, da diferença de peçonhento e animal venenoso, né? São essas diferenças de implantação de intoxicações. Além de um aprofundamento nas principais áreas de intoxicações químicas, que seria através de gases asfixiantes ou gases tóxicos. E olha só, mais uma das mudanças que é agregada aqui, de você conseguir ter o feeling, o tato de você identificar quando é uma constatação de uma intoxicação intencional, ou seja, que a pessoa quis se intoxicar, né? Tem que ter esse feeling, né? De como você consegue identificar se foi um erro de medicamento ou se foi intencional que essa pessoa vai fazer. Olha lá, emergências clínicas, as situações, né? Conhecer os sinais e sintomas aí das condutas do atendimento pré-hospitalar para convulsões, isso que a gente já tem na matéria. Movimentação e remoção e transporte, falando sobre a restrição da coluna, sobre esses detalhes importantes. Agora vem as pancadas, né? Que esse aqui eu vejo que são coisas mais fortes. A intoxicação já é algo para agregar ainda mais. Agora vem emergências obstétricas, conhecer o ciclo gestacional, sinais e sintomas da gravidez, principais condições de risco na gestação, procedimentos para o parto natural, condutas para o suporte inicial e o neonatal a parturiente, ou seja, para a pessoa que está ali na situação de parto, né? Então, ou seja, já tem que ter um conhecimento de parto de emergência, né? De situações, de conhecer sobre as fases da gestação da mulher, entender qual que é o processo, o mecanismo ali de auxiliar numa situação de parto de emergência. Agora nós vemos com pediatria, né? Conhecer os aspectos legais para atendimentos de vítimas pediátricas, técnicas de abordagem e avaliações em bebês, crianças e adolescentes. Principais evidências de constatação para identificação de abusos ou negligências ao paciente pediátrico. Aqui ele já está dando uma atenção maior porque o número de ocorrências com crianças tem aumentado muito grande. E agora está visando a qualificação do profissional para fazer essa identificação de prévia, né, através de meios visuais, né, e constatados ali, de você conseguir identificar se aquilo que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse bebê está sofrendo no atendimento que você está fazendo ali, é uma situação clínica ou é uma situação de abuso, certo? Então, o que a NBR traz? Os detalhes de todos os cuidados, de se aprofundar em um atendimento, em uma abordagem correta no padrão de pediatria, e ela trata a pediatria como bebês, crianças e adolescentes, né? Ela não está tratando aí, por exemplo, de bebês e crianças, uma faixa etária, excluindo o adolescente para a classe ali de jovem e adulto. Então ela está colocando o adolescente dentro. E a gente sabe aí que o adolescente está dentro da faixa etária de 10 anos de idade aos 15, 16 anos de idade, ainda se categoriza ali adolescente. E jovem a partir dos 17. Então a gente consegue entender que o público aumentou, que precisa-se de um conhecimento mais aprofundado sobre crianças, sobre bebês e sobre adolescentes, sobre os principais acidentes que andam acontecendo com esses jovens, né? E saber se no momento do seu atendimento aquela situação é um abuso ou não é, ou é uma situação, ou é uma fatalidade, é realmente um acidente que aconteceu, certo? Emergências geriátricas, conhecer o que é a parte da geriatria. Atendimento a pacientes idosos, certo? Para quem não sabe. Pediatria para crianças, jovens, bebês, crianças e adolescentes. Geriatria para a parte de idosos, tá? Para a parte de idosos. Tem bastante gente que confunde isso. Confunde geriatria com partes genitais, né? Então presta bastante atenção quanto a isso. Não é parte genitais. É sim abordagens e atendimentos a pessoas idosas. Principais evidências e constatações de identificação de abuso ou negligências ao paciente geriátrico. Também a mesma coisa. Presta atenção que nessa NBR ele traz uma visão do quê? De você fazer o atendimento já tendo um feeling e uma visão de identificar possíveis abusos.
para não você autuar as pessoas que estão próximas, mas sim você fazer um atendimento especializado e já conseguir reportar de imediato, como você é o primeiro a chegar na cena, como você foi a pessoa que atendeu, você identificar esses sinais de abuso e posterior nos seus relatórios, posterior nas suas apresentações, fazer ali a denúncia, né? Encaminhar para os órgãos competentes. Avançando aí, ainda na competência de nível 2, emergências com pacientes com necessidades especiais. É uma das deficiências bastante, né? Presta atenção, né? Se foi bastante focado no seu curso, na época, na antiga NBR, focar em atendimento a pessoas com deficiências especiais. Nós sabemos que existem diversos tipos de pessoas, diversos tipos de deficiências especiais. Deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora, né? Deficiência mental, que a gente sabe, né? Existem diversos tipos. Então só aqui já é uma gama de conteúdo que precisa ser abordado e agregado dentro dos conhecimentos, certo? E um item importante, né? Que também, esse daqui praticamente é uma palestra, né? É uma palestra muito importante, né? Que muitos, às vezes, dos bombeiros que já estão formados já participaram, que são emergências comportamentais, né? Quando a gente está falando expressamente de alterações de comportamento, ou seja, de situações de possíveis suicidas, né? De pessoas que estejam ali emocionalmente abaladas, estejam ali prontas para fazer um atentado em si, e a gente precisa ter esses conhecimentos de como atender, de como abordar de forma correta esses determinados profissionais. Então, dentro aí do curso, você já consegue ver que existem várias mudanças bem aprofundadas, né? Bem aprofundadas mesmo em conhecimentos. Avançando aí, conhecer o histórico. Olha lá, agora já está voltado agora para a parte de combate a incêndio, nas mudanças que precisamos ter. Introdução, conhecer a história e as estatísticas de incêndios no Brasil. São poucos os instrutores que trazem essa visão. Eu mesmo reconheço que eu negligenciava bastante os dados nas situações de combate a incêndio. Os dados de incêndios, né, que aconteceram no Brasil. Conhecer o histórico em si, né, desses incêndios. É algo que tem que trazer na abordagem ali das matérias em conhecimentos, tá? Outro item, né, que vem agregando. Conhecer os procedimentos para o acondicionamento e funcionamento de serviços públicos, né, o acionamento de serviços públicos e privados, o atendimento a emergências locais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias, Agência Ambiental, PAN, o RINEM, e outras responsabilidades que estejam aí, certo? Como as entidades aí de apoio de defesa da mulher, do adolescente, né? São todos esses itens importantes, tá? São todos esses mecanismos. Às vezes, dentro do treinamento, dentro dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, a gente foca em priorizar o atendimento à emergência, né? Como chamar a ambulância e como chamar o Corpo de Bombeiros. Mas esquece de abordar também detalhes importantes que são sobre a defesa civil, sobre a polícia ambiental, né? São detalhes importantes. E principalmente agora, né, com essas novas leis, a Lei Maria da Penha, entre outras leis aí, que apoiam a homofobia, essas coisas e tal. A gente precisa estar ciente para quem ligar e quando ligar. Porque às vezes a gente chega numa ocorrência, a gente atende uma pessoa e ela é proveniente de uma situação dessas. E aí a gente não sabe como, para quem ligar ou para quem direcionar, certo? Esse atendimento. Então por isso que é bom os conhecimentos dentro do curso, de você entender cada um dos mecanismos, né, dos órgãos públicos, dos serviços públicos de atendimento. Aí ele vai falar sobre teoria do fogo, que é tudo que a gente viu, prevenção de combate a incêndio, EPI, EPR e EPRA, né? Sobre os equipamentos de sistema fixo e operações automáticas. Aqui vale um ressaltar bem grande, né, para todos vocês, o aprofundar dentro dessa matéria, porque segundo o decreto aí, nosso novo decreto, né, o decreto estadual, ele vem trazendo várias mudanças de combate a incêndio nas tubulações, nos sistemas e tal, e uma das principais coisas que vem com uma grande mudança é o sistema de Splinter, e a gente deixa muito a desejar nas formações, né, alguns centros de formação
deixa muito de desejar a implantação e a especificação do sistema de Splinter, a funcionalidade. Então, aprofundar mais nessas matérias é de suma importância. É algo novo que a NBR está pedindo? Não. É um ponto que eu estou ressaltando para o Centro de Informações, que se foque mais nos conhecimentos desses equipamentos. De hidrantes, às vezes a gente foca bastante em hidrante, mas a gente esquece de uma válvula de governo, a gente esquece do sistema ali, de como funciona essa válvula de governo, das operações, dos sistemas, do mapeamento desses equipamentos, que são de suma importância, que a gente possa focar um pouquinho mais em conhecimento dentro dessas áreas. Dentro das minhas matérias de formação, eu já procurei me aprofundar muito mais dentro da matéria de SPK, pela vivência que eu tive em atuação dentro de shopping center. Então eu identifiquei essa necessidade e eu trouxe essa atualização de conteúdo para as minhas ministrações de aula, tá? Vamos lá, avançando aí, ele está falando todos os detalhes importantes. Vou aqui para os itens importantes que eles foram alterados em combate a incêndio. Aqui, equipamentos auxiliares. Preste atenção, equipamentos auxiliares. Conhecer como transportar e armar escadas prolongáveis. Esse aqui é um detalhe importante. Dentro da matéria a gente não se aplicava isso, né? A gente ensinar a operar uma escada prolongável. São aquelas escadas, né, que tem a utilização no corpo de bombeiros, até muitos, às vezes tem em casa, que são aquelas escadas que a gente abre, ou ela fica em V, ou ela sobe, né? Então, essas são as escadas prolongáveis. Saber fazer a montagem, a armação desse equipamento de forma correta, de forma rápida e ágil. Conhecer como operar pelo menos as ferramentas de corte. Olha só, conhecer e saber operar pelo menos as ferramentas de corte e arrombamento e remoção. Exemplos: machado, machado picareta, corta-frio, croque, alavanca simples, alavanca pé de cabra, ferramentas hidráulicas de corte e extração, motosserra e motoabrasivos. Então, olha só os conhecimentos a mais. Por que ele já focou nesses materiais auxiliares? Porque lembra que eu falei para vocês que uma das adequações já é o desencarceramento? Então, o foco principal aí nessas novas competências, né, é o teu conhecimento de desencarceramento. Você vê aqui que ele está falando de ferramentas hidráulicas de corte e extração, motoabrasivos, e são equipamentos expressamente de entradas forçadas, né, que a gente vê na matéria, mas também especificamente de desencarceramento, tá? Conhecer lanternas e refletores portáteis para iluminação. Então, os conhecimentos das lanternas são intricescentes, né, que são aquelas que não soltam faísca. Conhecer os conjuntos motogeradores, né, motobombas, motoventiladores, suas aplicações, operações, manutenções preventivas, né? Olha só o tanto de equipamentos aqui que tem que se aplicar dentro dos conhecimentos, né? Motoventiladores, suas aplicações e operações. Conhecer os ventiladores de pressão positiva. Conhecer o emprego de lonas para salvamento. Isso aqui a gente já colocou. As lonas de salvamento são aquelas lonas que ele cita aqui, que são as lonas do start, né? O posicionamento dessas lonas de forma adequada. Agora, itens importantes que nós não focávamos tanto, nós passávamos o que é esses equipamentos, mas agora ele está focando em conhecer esses equipamentos e saber manusear e fazer manutenções preventivas nesses equipamentos, que seriam motogeradores, motobombas, né, o conjunto motobomba. Isso já conecta lá nos equipamentos do sistema de Splinter, da rede de hidrantes, né, esse conhecimento mais aprofundado de saber desse conjunto motobombas, né. Os motoventiladores, que seriam os ventiladores de exaustão das edificações, saber um conhecimento mais aprofundado disso, beleza? Avançando aí, temos ainda técnicas de combate a incêndio e controle de fumaças, né? Ter as técnicas específicas, conhecer as principais técnicas de controle de fumaça, por exaustão natural, por exaustão forçada, o ventre, né? A ventilação por pressão positiva, ou seja, quando a gente manda ar lá para dentro do ambiente, certo? Ventilações naturais, quando a gente abre as janelas, né? E ainda tem mais esses detalhes aí que são mais especificados. Técnicas de combate a incêndio. Conhecer as principais técnicas de confinamento, isolamentos, salvamento e rescaldo, né? De
de incêndios. Conhecer os principais parâmetros de preservação do local para investigação pericial. Esse aqui é um ponto importante, que a gente não acrescenta na matéria, certo? Se aconteceu qualquer tipo de desastre, a gente chega lá, a gente precisa entender como bombeiro profissional civil, ou como bombeiro que vai estar atuando aí em situações como a gente está abrindo a gama de conhecimentos aqui, tendo a possibilidade de ser bombeiros municipais integrados à Defesa Civil, a gente tem que entender que no momento que a gente vai lá fazer um determinado atendimento, um determinado rescaldo, um determinado combate a incêndio, pensar e ter um conhecimento específico sobre preservar o local ali para a investigação pericial. Né? Porque após a incidência de incêndio, vem a perícia para avaliar o que foi que aconteceu, né? Qual foi o proveniente das chamas, se ele foi criminoso ou não. Emergências com escadas rolantes. Aqui um detalhe importante. Nós tínhamos na matéria o conhecimento de salvamento em elevador, mas não tínhamos conhecimento em situações de emergências em escadas rolantes. Por que eu acredito que aumentou? Hoje as escadas rolantes estão bem frequentes em vários locais, em vários estabelecimentos que têm a presença do bombeiro profissional civil, entre outros que não tem. E também o aumento, né, de ocorrências com as situações de escadas rolantes tá sendo grande, está aumentando ao longo do tempo. Então ter esse conhecimento desde a parte operacional e da forma de como resgatar e operar uma escada rolante em uma situação de emergência. Esses são conhecimentos mais aprofundados. E aí vem mais uma de acréscimo, né, as matérias fixadas ali do bombeiro, que é o desencarceramento de vítimas. Conhecendo aí os equipamentos e as técnicas de desencarceramento de vítimas presas em ferragens, olha só, em ferragens e em equipamentos e estruturas colapsadas. Aqui nós já vemos um conhecimento que, a gente entende que são vários tipos de estruturas colapsadas, né? Mas a gente nos dá a condição de acrescentar um conhecimento de BREC, né? Que é o busca e resgate em estruturas colapsadas, né? Entender ali que existem diversos tipos, né? Cada centro de informação pode colocar um tipo de estrutura colapsada, como um desmoronamento predial, como desmoronamento de uma estrutura de ferragem, como um desmoronamento, uma queda de árvores sobre carros, desencarceramento de vítima dentro de carros, né? São isso que seriam os desencarceramentos, né? Focados. Posso continuar focando somente em desencarceramento veicular? Fica a critério de cada centro de formação, né? Mas existe aqui uma gama, né, de conhecimentos aí que podem ser abrangidos, né? E produtos, né, que podem ser agregados aí nos centros de formações. Resgate de vítimas em altura, né? Conhecer as competências, aquilo que a gente já tinha falado, ou aprofundar aí das técnicas de resgate em altura. Resgate de vítimas em espaços confinados, resgate aquático em águas confinadas. Olha aqui, esse é mais um agregado, né? Às vezes a gente entende que às vezes resgatar vítimas tá lá dentro do APH, mas não tá. Eles estão colocando isso dentro da matéria do bombeiro, né? O resgate aquático em áreas confinadas. O que seria águas confinadas? São águas que são de represa, que não possuem corrente, certo? Quando a gente fala resgate aquático em águas abertas, águas que têm correnteza. Então são rios, são mares, né? E toda a área ali que tem a correnteza em si. Águas fechadas, piscinas, lagoas, isso tudo é áreas confinadas. Abertas são rios, lagos, córregos em si, né? E temos também o mar em si, certo? Então ele está dando essas duas condições, né, para se aperfeiçoar o profissional, o bombeiro profissional civil, em conhecimentos aquáticos em águas fechadas e também em águas abertas, certo? Aí é tenso, hein, negado? Quem quer ser bombeiro de nível 3 está enrolado. Captura e manejo de animais, olha lá, focado lá nos animais peçonhentos, olha lá. Conhecer as principais características e os riscos de acidentes envolvendo animais domésticos, de criação e selvagens. Conhecer os EPIs para captura de animais, conhecer os equipamentos e as técnicas para captura e manejo desses animais. Conhecer os equipamentos e as técnicas para transporte e soltura desses animais.
né? É comum, né? Lá no shopping, diversas vezes nós já fizemos capturas de gambás, de vários animais, né? Com as várias queimas, a tendência dos animais vir para dentro da cidade e ter essas capturas. O pessoal de Batatais, se tiver alguém de Batatais aí, Júnior, os demais aí que fazem capturas, já convivem com isso com frequência, a captura desses animais, né? Mas é uma especificação, é um curso específico, né? Aqui, para quem é profissional, existem 2 tipos de cursos, né? Que vão ter que estar tudo agregado agora na nova NBR. Mas existem 2 tipos de produtos. Você colocar a captura de animais peçonhentos e a captura de animais silvestres, né? Como fazer esse manuseio, conhecimento das técnicas, dos equipamentos, são tudo isso que está agregando na nova NBR, certo, pessoal? Então é bem complicado. Agora, um outro que vem pesado também dentro da matéria, uma nova mudança que vem pesado dentro da matéria de bombeiro, são os riscos atmosféricos, né? Conhecer as características de atmosfera insalubre, com concentração de O2, conhecer a origem, os riscos e as classificações de composições atmosféricas pelo menos os seguintes tipos de gases. Gases inflamáveis: gás liquefeito de petróleo, gás metano, acetileno, asfixiantes, dióxido de carbono, tóxicos, monóxido de carbono, sulfídrico e cianeto, e os gases irritantes e corrosivos, ou seja, a amônia, o cloro, conhecer as utilizações e a montagem de calibração e operação dos equipamentos de medição e monitoramento de gases, ou seja, o multigás. Pega a sua visão. Você vai ter que saber fazer o sistema de calibragem, a montagem e como fazer a operação correta do aparelho multigás. Matheus, como que eu vou conhecer tudo isso? É a matéria. É complicado, né? Mas um conhecimento ainda mais, né? Dentro da matéria, da antiga NBR, nós falamos sobre o conhecimento sobre o que é o multigás. Equipamento para medir, para fazer aferição de atmosfera explosiva, né? Mas agora ele quer um conhecimento mais aprofundado sobre os principais gases. Ele lista os principais gases. E ainda saber fazer a montagem desse equipamento, que é o multigás, a calibração e a operação desse equipamento. Então, é diferente. Por exemplo, se uma pessoa cai, o sistema ela contém bastante água. Seria espaço confinado ou seria resgate aquático? Depende, pode ser os dois, tá? A junção dos dois, resgate aquático e resgate em espaço confinado. Depende do espaço. Se ele é um espaço aberto, não se caracteriza confinado. Lembra das características do espaço confinado? Local que não foi projetado para habitação humana, com limitada entrada e pouquíssima presença de oxigenação, certo? Ou baixíssima presença de oxigenação ou nenhuma presença de oxigenação. Foi mais ou menos definido na risca aqui. Mas basicamente é isso. O que eu preciso entender? É uma bacia? Se é uma bacia, a pessoa está dentro da água, né? Um tonel, um espaço ali, ele está dentro da água. Agora, dentro da cisterna de um poço, poço artesiano, caracteriza assim, porque quanto mais for baixa a profundidade, caracteriza espaço confinado e resgate aquático, porque a pessoa está dentro da água, né? E você vai ter que fazer manobras expressivas de reversão, né? Que estão envoltas as manobras de resgate aquático, certo? Então, pode-se categorizar que é espaço confinado e resgate aquático, certo? Conseguiram entender, pessoal, essa parte de gases? Só para os valentes que estão aqui, né, nessa live, já está acabando os procedimentos aqui. Eu estou passando os tópicos, só estou falando dos principais tópicos de mudança para vocês entenderem. Descontaminações de vítimas, mais um item importante, tá? Saber como fazer a descontaminação de vítimas que foram atingidas por produtos perigosos. Saber esse processo correto. Mais uma vez, dentro da matéria de produtos perigosos, nosso conhecimento, a gente vê o que é produtos perigosos. A gente sabe as zonas, né, sobre como conter, às vezes, as técnicas básicas de contenção,
mas agora ele está definindo um conhecimento maior de como a gente vai descontaminar essas vítimas, como que a gente vai fazer esse processo. Avançando aí. Aí nós temos conhecer os fundamentos dos equipamentos de biotelemetria. Olha só isso daqui. É um conhecimento avançado de comunicação. Ou seja, para operações mais avançadas, em situações em que a gente esteja num local de difícil acesso, de radioamadorismo, conhecer essas técnicas, além dos famosos códigos QES, ter um conhecimento mais aprofundado sobre a comunicação, certo? Sobre a comunicação mais avançada, tá? Sobre os meios de informações, imagens e dados. Olha aqui um ponto interessante. Tem muitos bombeiros profissionais civis que não estão focados em conhecer, em utilizar essas plataformas aqui, em saber utilizar o Instagram, em saber utilizar o Facebook, em saber utilizar até um e-mail. Tem pessoas que o e-mail já está ficando pré-histórico e tem pessoas que não sabem fazer o conhecimento. Lembra, quanto mais conhecimentos você tem, mais agregados. Aqui ele está falando, conhecer os preceitos éticos e legais para a transmissão de informações, imagens e dados, né? Mas também a comunicação ali focada através desses meios, de como a gente vai implantar, de como a gente vai arquivar esses documentos. Você precisa ter esses conhecimentos, né? Eu falo bastante, né? Falei na semana passada para as minhas turmas sobre a atividade operacional, sobre a evolução das tecnologias em equipamentos de vistoria, né? Tem pessoas que não sabem, que são leigas, não sabem nem mandar o WhatsApp ainda, né? Não sabe mandar um e-mail, não sabe escrever um relatório, não sabe nada disso, não sabe digitar no computador, não sabe abrir uma pasta no Word. Então, se você não sabe isso, a tendência, já por esses itens que eu estou falando para vocês, a tendência é que as coisas comecem a cada vez ficar pior. Se você não buscar o conhecimento, você vai ficando para trás. E os melhores sempre vão assumir os melhores lugares. Então, fique atento quanto a isso, certo, pessoal? Então, as comunicações aqui vão além agora dos códigos QES, né, de só saber o código Q, de só saber modular, de ligar o rádio, vai muito além que isso. Comunicação hoje através das mídias sociais, você saber que no momento de uma ocorrência, você não vai poder ficar filmando, né? Você não vai poder ficar lá mostrando coisas que não deve. Então aqui ele está falando sobre os direitos éticos e legais dessa transmissão de informações e imagens. A forma para quem você fala as informações, se estão certas ou se são forjadas, né? Manter atenção contra isso. Avançando aí. Exercício simulado de mesa. Olha essa daqui. Essa daqui eu achei braba. Cara, essa daqui eu vou falar pra você. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caraca, como que eu vou bolar uma matéria dessa? Faz dia que eu tô matutando de como bolar um trem desse. Olha lá. Conhecer os procedimentos para a execução de exercícios simulados de mesa, com pelo menos as atribuições das diversões de planejamento, operações, logística e comunicação. Cara, isso aqui é praticamente, para quem conhece, é praticamente um task force dentro da matéria do bombeiro. É um negócio muito doido, para você saber operar todo o passo a passo de planejamento e operações de equipes de atendimento, certo? De equipes de atendimento. Eu não estou mentindo, não sou eu que estou inventando. Vão falar que fui eu que inventei a NBR. Né? Alguns rumores, algumas pessoas que às vezes assistem a minha live, olha lá, o Matheus está inventando moda para ele colocar no curso dele. Não estou inventando. É a tabela 7, inciso 7.2 da nova NBR, né? Tá escrito aí, exercícios simulados de mesa, né? Que são essas operações de gestão, de logística, de transporte, de equipamentos e assim mais. É um negócio muito doido. Vamos lá, avançando aí. Mais atualizações, mais mudanças. Deixa eu achar os pontos vermelhos. As intoxicações, já falei para vocês, né? As emergências de obstétricas, essa aqui eu não falei, não, já falei para vocês. Processo de gestação da mulher, saber os passo a passo ali dos atendimentos de partos de emergência, tá? Já são operações mais incisivas. Vamos ver se tem mais mudanças aqui. Equipamentos auxiliares, já falei para vocês, né? Técnicas de combate a incêndio, emergências, escadas rolantes, são as atualizações, já falamos. Avançamos lá para o tópico das planilhas. Olha só, presta atenção. Quem quer ser bombeiro de nível 1 tem que ter as competências, segundo a NBR. Cada um desses graus que eu falei para vocês aqui tem que ter os graus de competência, tá?
vai ter que ter, bombeiro de nível 1, tem que ter a competência 1, 2 e 3. Bombeiro de nível 2, de 1 a 6 competências, né? 6 competências específicas, é o dobro do bombeiro de nível 1. Quem é bombeiro de nível 3 só é uma competência a mais, são 7 competências, certo? Para você empregar o bombeiro de nível 3. São as 6 competências, incluindo a 7ª aí, que é de nível hard. Competência de nível 7. Vou falar para vocês o que é essa competência de nível 7 aí. Ela está falando sobre os fundamentos de gerenciamento de emergência, ou seja, um treinamento específico para comando, para você saber comandar as situações de incidentes, né? Uma liderança, liderança é diferente de comando, tá? Então a gente precisa entender que às vezes a gente pode ter um bombeiro líder e a gente pode ter um comandante geral dessa operação ali, uma situação de emergência, dentro de uma empresa, dentro de uma indústria ou dentro ali de um determinado município. O que ele está falando aqui para a competência de nível 7 é de comando, é de você saber gerenciar essas situações. Não é só falar, é você saber gerenciar, você saber direcionar as pessoas para o lugar certo, os equipamentos para o lugar certo. Então é uma competência nível hard. É muito top isso aqui que vem trazendo. Para ser bombeiro de nível 3 não é fácil, certo? Aí a gente vem avançando aí, a gente tem exercícios simulados de mesa, que seria aquela gestão que eu acabei de falar para vocês, que seria saber organizar uma equipe de força-tarefa. Então, a liderança acompanhada do comando, nessa competência de nível 7. Você tem que saber liderar a equipe e você tem que saber gerenciar as situações de crise, as situações de emergência. E assim, se categoriza aí a competência de nível 7. Tá? Situações do SCI, né? A situação do Sistema de Comando de Incidentes. Top demais essa evolução aí, certo? Então, voltando aqui. Para ser bombeiro de nível 1 tem que ter as 3 competências. Para ser bombeiro de nível 2 tem que ter as 6 competências. Para ser bombeiro de nível 3 tem que ter as 7 competências. Esse é o nível hard, certo? Aí estão falando aqui sobre todas as considerações aqui da gestão pessoais necessárias, diferenciais e qualificações, tá? Zelar pela boa saúde física e mental, tá? Os camaradas que querem ingressar aí, tá? Ele tá passando os padrões aí para quem quer fazer a formação. Aqui ele fala sobre zelar da boa saúde física e mental, realizar serviços de acordo com as normas de higiene, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, demonstrar habilidade de trabalho em equipe, né? Você tem que saber esses desenvolvimentos para você conseguir fazer e executar essa formação. Realizar serviços de acordo com as normas técnicas e especificações dos fabricantes e manuais de equipamentos, comunicar-se junto ao público, pares, subordinados e superiores. Você tem que saber se comunicar, né, com essas pessoas. Então, se você tem uma fala que você é meio difícil de você falar em público, já é uma barreira, né, para a sua evolução dentro da área. Tá? Responsabilizar-se pela conservação dos equipamentos, requisitar a manutenção e a calibração de equipamentos, comunicar-se com órgãos competentes e assim vai. Bombeiro industrial, vamos lá, o que está falando aqui? Além da qualificação inicial, os bombeiros civis devem ser capacitados em especialidades para executar as atribuições profissionais específicas, de acordo com a sua área de atuação, sendo as principais, mas não se limitam a estas. Presta atenção. Aqui, ó, aquele detalhe, não sei se o Abreu está aí ainda, é que o profissional ele precisa ter aqueles conhecimentos ao longo do curso, mas ele vai precisar de uma especificação, especificação específica. Ele vai escolher uma área de formação, né? Que depois da base ele ainda vai se aprofundar dentro dela. É isso que a norma está querendo dizer. Bombeiro industrial, bombeiro marítimo e instalações portuárias, bombeiro de aeródromo, bombeiro florestal, bombeiro operador de resgate técnico, né? Bombeiro operador de emergências em produtos perigosos, bombeiro motorista e operador de viaturas de emergência, instrutor de bombeiros civis, chefe de bombeiros civis, certo? Procedimentos aí
imprescindíveis, né? As áreas específicas. Não, após a minha formação eu quero me aprofundar em quais áreas? São essas as áreas que você pode se aprofundar, que você pode se especializar. Lembra, quem ficar na live até o fim, eu vou passar um presente para vocês, tá? Vocês vão ter acesso a um negócio muito doido aí, certo? De grande valia. Então fique na live até o final, interage, manda suas perguntas aí. Quais são as suas dúvidas? Estamos chegando ao fim já, tá? Estamos chegando ao fim. Aqui tem esses procedimentos para a qualificação e a certificação. Aqui é um negócio de detalhe importante. O responsável pela qualificação dos bombeiros civis pode adequar a carga horária recomendada no anexo A aos conteúdos a fins de garantir o aprendizado e o entendimento aos requisitos de competências e habilidades requeridas. Presta atenção. Pode-se adequar às cargas horárias, certo? Não que seja obrigatoriedade colocar aquela carga horária, certo? Então, se passou conhecimento sobre aquela determinada matéria, não tem a necessidade de ser especificamente aquela mesma carga horária. Que tem a tabela que ela fala lá, por exemplo, de produtos perigosos, 2 horas de aula, por exemplo, 2 horas de aula. Você sabe que às vezes em 2 horas de aula você não consegue falar sobre produtos perigosos, executar atividades e nada disso. Você precisa de mais tempo. Então é isso que ele quis se enquadrar nesses detalhes. Todos os treinamentos práticos de resgate técnico de combate a incêndio ou fogo real devem ser realizados em instalações de treinamento de acordo com a ABNT 14277, certo? Então aqui a gente já começa a ser um pouquinho limitado, tá? Agora é bem restringido. Toda e qualquer atividade que for feita que for se executar atividade prática com fogo real precisa se ser em um CT, né? Um centro de treinamento credenciado. Nossa, Matheus, tá coçando a orelha? Tô coçando. Fazer o quê? Em live. Coçando a orelha. Vamos lá, avançando aí. Então, a obrigatoriedade aqui, presta atenção. Existiam algumas situações que a gente oferecia para o bombeiro profissional civil de ele fazer a extensão de campo prático, tá? Dele ir a campo prático e executar essa extensão. Agora é obrigatoriedade mediante a NBR 14277. Executar esse campo prático, né? De ir e fazer todas essas atividades com fogos reais em espaço credenciado, especificado aí para esse tipo de treinamentos. Avançando aí. Os requisitos, o processo de certificação. Deve emitir o processo de certificação estabelecido pelo organismo de certificação de pessoas de acordo com a ABNT NBR 17024. Já falamos lá em cima. Olha só o que precisa para a certificação. Os requisitos de competências e habilidades estabelecidos na norma devem ser utilizados para os exames de avaliação de forma escrita. Antes era escrita, presencial. Essa era os padrões. Você precisava ser apto na teórica, na prática e presencialmente, você ter presença no curso. Agora se liga só no que precisa ter. Você precisa estar apto na teórica, na oral, na prática e no observacional. O que é isso, meu? Olha só. Já na prática a gente meio que entende que parece uma observação, mas não. Vocês vão ser treinados, esse observacional está ligado a você fazer estágios não remunerados e você ser aprovado naquele estágio, naquela sua atuação. Então, você vai passar por um processo de observação para saber se você sabe mesmo executar aquele determinado processo. Então, cara, esse aqui é um grande diferencial, né? Quando eu vi isso aqui, abrilhantou os meus olhos, né? Nas minhas matérias aí, alguns já sabem que a gente já faz. Eu já faço avaliação teórica, avaliação moral, avaliação prática. A avaliação observacional tipo assim, eu te observar você atuando, você trabalhando, é um grande diferencial aí, né? Que seria nos nossos estágios, né? Aqui a gente já traz alguns estágios não remunerados para você ter uma noção, mas não tinha caráter ali para o seu conhecimento, né? Eu transmitia para vocês o que é trabalhar em um evento em si, né? Agora vai ser tecnicamente uma obrigação para mim te avaliar na sua atividade operacional, você operando. Então já tive diversas ideias quanto a isso aí. Fica ligado, equipe Franca SP, que o couro vai comer nos próximos dias. Aí nós temos aqui, esquema da certificação deve conter os seguintes elementos.
Escopo da certificação, que seria ali as partes básicas, né? A descrição da função e das tarefas, tá? A competência requerida, ou seja, esse cara é competente ao quê? Ou seja, nas competências, nas habilidades lá, quais são as competências que ele tem? Então vai colocar lá de 1 a 7, de 1 a 3, né, que são as competências, ou somente classificar como bombeiro de classe 1, bombeiro de classe 2, bombeiro de classe 3, na certificação. Habilidades requeridas, pré-requisitos, códigos de conduta, certo? Isso tudo tem que estar ali especificado na nova certificação, certo, pessoal? O comportamento ético e pessoal requerido pelo esquema de certificação. Também precisa ter uma breve descrição de como foi o seu comportamento ético ao longo do curso, certo? Das ações que você fez. Esquema de certificação deve incluir os seguintes requisitos de processo de certificação. Critérios para a certificação inicial e recertificação. O que é a recertificação? É a reciclagem, certo? Que precisa se ter. Métodos de avaliação para a certificação inicial e recertificação, métodos e critérios de supervisão. Né? Critérios para a suspensão e o cancelamento da certificação. No certificado precisa ter. Agora, há possibilidade de fazer a suspensão e o cancelamento da sua certificação mediante aos seus atos, mediante as suas ações, mediante a você fazer qualquer merda lá fora, no mercado de trabalho, há a possibilidade de se cancelar essa certificação. A gente sabe que é possível também através disso, lá no site do Corpo de Bombeiros, quando a gente lança a certificação dos alunos, né, que lá a gente coloca os nomes. E há a possibilidade da gente fazer a exclusão, né, dessa certificação, né, mandando ali o determinado requerimento de que esse bombeiro não está devidamente apto, certo? Então atentos bastante a esses detalhes, que agora esse cancelamento é possível. Então se você fizer merda, se você fizer qualquer coisa que denigra a imagem da organização que te formou, é possível se fazer a exclusão da sua certificação. Critérios para a alteração e o escopo ou nível da certificação. Isso aí já vamos indo. Aí tem as cargas horárias, tá? As cargas horárias específicas aí, que se resume basicamente nas cargas horárias que eu já coloquei num post que eu tenho aqui no meu Instagram. Se você não viu ainda, ao término da live, eu quero que você corra lá e você veja, certo? Presta atenção. Ao todo aí, né, a soma total da formação de bombeiro profissional civil, a carga horária total da formação, somando todos os tópicos, para se transformar em bombeiro de nível 3, né, tem que ter 573 horas no mínimo de formação, certo? 573 horas no mínimo essa formação. Então essa é uma das principais mudanças. Antigamente, para se transformar em bombeiro, tinha que ter apenas a situação de 240 horas, né, no mínimo ali a formação. Agora nós temos 573 horas, né, não que seja específico. Mateus, eu posso só me qualificar bombeiro de nível 3? Bombeiro de nível 2? Pode. Posso categorizar somente para bombeiro de nível 1? Pode. Os centros de formação estão liberados para abrir turmas de nível 3, para abrir turmas de nível 2, para abrir turmas de nível 1, certo? Isso vai de acordo com o quê? Com a necessidade do mercado. Mas, se o 3 é o mais completo, por que não já abrir turmas com qualificação de nível 3? Né? Existem algumas exigências, alguns padrões, né, que vão forçar mais o aluno nessa aprovação. É uma carga horária mais acima, né? Estamos beirando aí um curso técnico praticamente, né? Essa formação de bombeiro profissional civil. Logo, logo, nas novas atualizações, eu digo para vocês que certamente isso vai se transformar em curso técnico e as escolas de formação vão ter que ser, sim, vinculadas ao MEC, né? E isso não demora muito, tá? Então, com as novas atualizações, com o aumento dessa carga horária, o aumento dos conhecimentos, a tendência é que isso aconteça nos próximos anos, né? Não digo que seja de imediato, agora com essa nova mudança já é um grande marco, mas pode ser que nos próximos anos a gente tenha o bombeiro profissional civil como nível técnico, né? Mas 573 horas de conhecimento é muito conhecimento, é muita matéria, certo? E a dica principal para vocês que ficaram nessa live até o fim, presta muita atenção com
farsas, certo? Com farsantes, com pessoas que vão falar para você, vem aqui que a certificação, a qualificação é de nível 2, é qualificação de nível 5, aí você chega lá, tá aqui o material na mão. Se você não tiver nada disso no escopo, é enganação, o cara só tá roubando seu dinheiro. Então presta bastante atenção. Se não tiverem esses conhecimentos, se não tiverem essa aplicação desse padrão de norma, não sejam enganados, né? Procurem um centro de treinamentos que seja devidamente qualificado, com estrutura específica para ministrar esse treinamento para cada um de vocês, certo? Não visa somente, é porque aqui é mais baixo, eu vou sair com uma certificação. Aí depois não tem nada disso, você não tem o conhecimento necessário. Depois, Matheus, mas eu vou ter a certificação. Pode ser que você consiga a certificação. Só que o que adianta ter a certificação e não ter, no perdão da palavra, a porra do conhecimento? Não adianta nada. Se não te entregarem um conhecimento adequado, não adianta nada a sua certificação. Você pode rasgar ela e jogar fora. Por quê? Eu tenho a certificação, eu sou bombeiro. Aí na hora que você chega no teste cara a cara com o seu avaliador, o cara vê que você não conheceu bolacha nenhuma. E não adiantou de nada aquilo que você aprendeu. Então presta bastante atenção. Aqui vai esses 2 recados, para você não ser enganado dessa forma e para você também não se auto-enganar, tá? Que às vezes você se auto-engana e fala assim, cara, eu vou almejar, eu vou ser bombeiro de nível 3, eu vou ser o pica das galáxias. Mas você sabe que ao longo só dessa lida que eu vi aqui, você sabe que o negócio é tenso pro seu lado. Não força aquilo que você não vai conseguir, certo? Não força aquilo que você sabe, cara, isso aqui é meio demais para mim. Tem como fazer a readequação? Tem. Não vai além do seu limite, não queira inventar moda, se especifica em um detalhe, em uma coisa, seja o melhor possível, não queira ser o melhor em todas as coisas, porque a gente não consegue. Foca em uma coisa e se especializa naquilo, certo? Matheus, eu quero fazer a readequação, eu quero me enquadrar nessa nova NBR, eu quero fazer isso. Como que eu vou? Quais são os passos? É você procurar um centro de formação adequado para fazer essa readequação da sua formação, se você já é formado. Matheus, se eu já estou em formação, o processo é o seguinte, não inventa a moda de querer começar tudo de novo, né? Os centros de formações, inclusive os nossos da Elite Treinamentos, nós estamos abrindo as oportunidades, né, planejando todos os nossos conteúdos para fazer a readequação de bombeiro profissional civil. Então, se você já é formado, você vai fazer uma readequação mediante a norma. É de nível 2? Beleza. É de nível 3? Então é de nível 3, certo? Você vai fazer essas readequações. Matheus, eu estou em formação, eu queria fazer, e agora o que eu faço? Termina a sua formação mediante o contrato que você assinou. Após você terminar essa formação, tá lá bonitinho, lembra, já tenha na sua cabeça, você é bombeiro de nível 1. Depois, o que você faz? Você vai fazer uma readequação, certo? Se o centro de formação que você tem é um centro qualificado, consciente, sabe daquilo que faz, tá legalizadinho, bonitinho, procure e veja se eles têm a readequação. Se ele não tiver, procure um centro de formação que vai te dar as condições dessa readequação. Certo, pessoal? Então é com base nessa visão, beleza? Então os conhecimentos, às vezes vocês olham, tem pessoas que às vezes estão olhando para mim, o Matheus está distante das redes sociais. Agora vocês estão vendo por quê? Porque são muitos conhecimentos que a gente está indo em busca, são conhecimentos aos quais eu não consegui. Tem aulas que eu estou esperando aí, segunda-feira, para pagar cursos específicos para mim se especializar dentro dessas áreas, né? Porque depende também da minha formação agora, né? Da minha evolução como instrutor. É um próximo passo que a gente tem que dar. Eu não posso permanecer no estágio que a gente está. A gente precisa ir em busca de novos conhecimentos. São novas matérias que a gente precisa adequar, precisa criar slide, precisa criar apostilas, precisa criar materiais complementares, em busca de materiais complementares. A gente precisa focar em um conhecimento específico para ministrar as aulas. Então é algo bem trabalhoso, certo, pessoal? Que a gente está vivendo nos últimos dias. Mas eu convido a você, né, nessa live, para você conhecer o centro de treinamentos, a Elite Treinamentos, do Sr. Baldin, né, do Sr. Saulo Baldin. Nós temos unidades em Nuporanga, nós temos unidade em Batatais. Estamos preparando o processo aqui para abrir a unidade aqui em Franca, SP. Nós temos unidades agora em Ribeirão Preto e na cidade de Ipuã, tá? Em Ribeirão Preto, Batatais, Ipuã e Nuporanga, nas 4 cidades nós temos já vagas abertas
para você que quer, ou que mora, ou que conhece alguém dessas regiões, você enviar o nosso contato. Matheus, como que eu sei mais sobre o curso de formação de bombeiro profissional civil? No link da minha bio, né, lá no link da minha bio tem meu número direto de WhatsApp. Você pode mandar mensagem lá e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre a formação, certo? De bombeiro profissional civil. E também já vou direcionar o contato desses 4 responsáveis aí, desses 4 lugares. Se você conhece alguém que tem interesse em fazer, venha fazer juntamente com a gente, com a Elite Treinamentos, a sua formação, beleza? Matheus, eu quero fazer a readequação. Com quem que eu falo? Eu espero que você, eu peço para vocês, pode me mandar mensagem quem já tem interesse em fazer a readequação, mas a gente ainda está no processo de reformulação dos nossos conteúdos para se enquadrar mediante a nova NBR, tá? Então é um processo meio demoradinho, mas nós acreditamos que até mais tardar, no meio de outubro, a gente já esteja com esses conteúdos preparados e já prontos para fazer as readequações. Uma dúvida importante, que ninguém me pergunta aqui, mas a reciclagem das especializações, né, que foram feitas, a NBR ela sugere que sejam feitas a cada 2 anos, tá? E presta atenção. Matheus, eu vou me formar agora bombeiro de nível 1 e aí eu vou fazer a reciclagem, já vem a alteração. Não vem alteração. Não vem alterado na sua reciclagem que você é bombeiro de nível 2 ou de nível 3 da sua reciclagem. Você precisa fazer a readequação, certo? Readequação é diferente de reciclagem, tá? Então você precisa fazer a readequação. Faça a readequação mediante a nova NBR e aí, nas suas próximas atualizações. Matheus, e se eu chegar para fazer a reciclagem agora? Você vai ter, a gente pega a sua certificação do curso que você teve e a gente vai reciclar os conteúdos, as atualizações prévias que você teve no seu curso. Não vai alterar nada mais que isso. É as atualizações que aconteceram mediante as matérias que você viu no seu curso. Não vem agregado a bombeiro de nível 2, bombeiro de nível 3. Presta muita atenção quanto a esses golpes aí, certo? Vai fazer a reciclagem aqui, eu assino para você de nível 3, eu assino para você de nível 2. Muito cuidado quanto a isso. Muito cuidado. Você está se enganando a si mesmo, certo? Você não tem conhecimento de nível 3, você não tem o conhecimento de nível 2, você não estudou para aquilo. Então não aceite e não pague aquilo que você não tem, aquilo que você não tem de conhecimento. Porque uma hora a porta vai bater na tua cara. Porque você vai enfrentar a realidade lá fora. Não, os caras do processo seletivo, eu fico pensando, esses caras que fazem essas coisas. Eu fico bravo com isso. Por quê? Você vai lá, você paga isso daí, aí na hora que vai lá no processo seletivo, você não consegue passar no processo seletivo. Aí você bate com a porta na cara. Você não consegue. Então, não compre. Se esforce e conquiste, certo? Levanta essa hashtag aí se você entendeu. Hashtag não compre, conquiste. É isso aí. Levanta essa hashtag aí. Não compre, conquiste, certo? Eu não estou falando assim, Matheus, mas eu comprei o meu curso. Não estou falando disso. Estou falando de você comprar de forma ilegal a sua certificação, né? Não faça isso. Conquiste o seu curso na garra, na raça, que é a melhor coisa que você tem. Você sai de lá e você fala assim, porra, literalmente, perdão da palavra, se tem de menores me ouvindo. Porra, literalmente eu sei isso aqui, mano, tá no meu sangue, eu aprendi. Foi um cara fera, foi um instrutor, foi uma equipe que me ensinou da melhor forma possível. Então isso se torna gratificante para você, certo? Não compre certificação, conquiste, certo? Esse é o recado, tá? E agora para você que ficou aqui até o fim dessa live, o meu presente é o seguinte, você vai ter acesso a esse NBR aqui agora para você estudar, certo? Sabe o que você vai fazer? É só você clicar no link lá da minha bio, você vai puxar todas as partes para baixo, o último item vai estar escrito lá, NBR 16877. Você clica lá no link e você vai ter acesso a esse NBR, para você que ficou aqui até o fim, certo? Então, para você que ficou até o fim, esse é o meu presente para você. Gostaria que você continuasse me acompanhando nas redes sociais. Fique atento que nós vamos para novos conteúdos. Em breve eu vou fazer um material voltado para a parte de instrutores, tá? Você que quer já começar a trilhar, falo para você que é uma caminhada longa, tá? De instrutor. Mas para você que já quer começar a criar uma caminhada de se transformar em um instrutor de bombeiro profissional civil, eu vou começar a postar vários conteúdos relacionados sobre essa formação. Eu quero que você fique ligado aqui no meu Instagram, quero que você fique ligado
pode me adicionar lá no WhatsApp, mandar mensagem diretamente para mim. Fica ligado aqui no Instagram, no TikTok, lá no meu canal no YouTube, porque eu vou começar a soltar esses conteúdos, beleza? Fica atento também a bombeiros que querem fazer revisões de matéria. Matheus, eu sinto que eu estou esquecendo a minha formação, como eu não estou na ativa, eu quero fazer revisões de matérias, eu quero voltar a esses conhecimentos, posso ter aula com você? Me chama para uma mentoria direta, que eu tenho esses pacotes para você, que quer revisar as matérias, que você quer permanecer com a matéria sempre viva dentro de você. Eu estou à sua disposição, fechou? Tamo junto, até depois do fim, um forte abraço para todos os valentes e guerreiras que ficaram comigo aqui até o fim dessa live e obteram esse conhecimento, certo? Qualquer dúvida sobre a NBR, vou finalizar a live e vou deixar uma caixinha de perguntas. Se você tiver dúvidas, manda lá pra mim que eu vou responder todas elas, fechou? Tamo junto, até depois do fim. Amo cada um de vocês, obrigado para quem começou a me seguir hoje nas redes sociais. Fica ligado aí e já corre lá no link da bio e acessa essa NBR. Matheus, mas por que acessa essa NBR? Porque ela é paga, certo? Se você for pesquisar ela, você vai ter que pagar R$180 para você conseguir uma NBR dessa. Então, fica atento que você está recebendo esse conteúdo de graça. Mas são apenas para as próximas 4 horas. As pessoas que entrarem no link da minha bio nas próximas 4 horas vão ter acesso. Depois eu vou cortar o link e ninguém mais terá acesso. Então, fica ligado aí. Parabéns por você ter chegado até o fim. Tamo junto. Fui!